Olá, pessoal! Então, estamos de volta para a nossa última aula do curso de Blender para planetários e hoje a gente vai finalizar o curso, finalizar o nosso projeto falando sobre a renderização. Bom, a gente já deu algumas ideias, vou retomar algumas coisas, alguns aspectos que são importantes. No caso aqui, a gente já está na guia da renderização e lembrar que o motor de renderização que a gente tem que utilizar é o Cycles. Aqui tem outros parâmetros que são importantes também, relembrar, é que aqui, ó, quando o Guilherme estava falando que a gente vai fazer testes, a gente mexeu um pouco nisso, tá? E vou deixar dessa forma também, lembrar o que são esses três limites aqui. Primeiro, esse limite de ruído. Ele está aqui em inglês, né? Uma coisa que o Blender faz é que ele não traduz as coisas muito direitinho, né? Mas aqui é o limite de ruído, tá? O que é esse ruído? Então, nos cycles, né? Quando a gente está fazendo a amostragem, repare aqui que o planeta Terra, por exemplo, ele fica esse meio granulado, né? Parecendo aquelas fotos que a gente tira quando está no escuro, né? Dá essas granulações. Então, esse aqui é o ruído. Então, se a gente quer uma imagem um pouco mais lisinha, mais limpinha, então a gente coloca esse valor mais baixo possível, tá? Depois tem uma máxima de amostragem, então o Cycles ele faz vários cálculos para ver qual que é a cor do pixel, né? Principalmente a luz, assim, ele vai calculando o caminho que a luz faz, enfim, quanto mais cálculos ele faz, né? Ou seja, quanto maior o número desse máximo de amostragens, mais nítida vai ser a imagem também, mais fiel ao que você quer ele vai ser. Então, vamos deixar em 100 aqui também, porque a gente não quer consumir muito tempo. O limite de tempo é o quanto tempo ele leva para fazer esses cálculos, né? Então, a gente deixa em 10 segundos aí para ele não ficar tanto tempo assim. Mas, claro, se você quer uma qualidade de imagem maior, então esse limite de tempo tem que ser maior. Esses três parâmetros é um condicional do tipo ou seja, a primeira coisa que ele atinge, então ele já para a renderização. Então, ele está fazendo lá, chegou na amostra de número 100, né? Só que ele ainda não atingiu o limite do ruído, não atingiu o limite do tempo, mas ele para mesmo assim. E a mesma coisa para esses outros dois parâmetros, tá? Tá ok. Então, tem uma outra questão aqui que a gente não vai utilizar, mas que é bom comentar, é que aqui, em filme, nessa guia ainda da renderização, tem uma caixinha de transparente, tá? Então, o Guilherme já mostrou como que a gente pode colocar uma imagem de ambiente, né, aquele HDRI, mas eventualmente você pode querer utilizar outro software, como por exemplo o Stellarium, para gerar a imagem de fundo, né? Então você pode colocar aqui essa caixinha transparente, aí o fundo ele fica transparente, você pode colocar na montagem, né, do seu filme, né, colocar o fundo depois, tá? Eu vou deixar ele desmarcado aqui, que para a gente não vai ser interessante. Aí então a gente tem a guia de saída, né, o output. Lembrar que resolução a gente sempre deixa quadrada, então o nosso planetário é 1K, mas se você tem um planetário com um projetor mais potente, com uma resolução maior, você muda esses parâmetros aqui. O Guilherme também sugeriu que para testes deixe essa porcentagem mais baixa, eu já deixei em 100%, porque a gente já está se encaminhando para a geração do trabalho final. A taxa aqui está em 24 frames por segundo, que é o padrão que o Blender já põe. Planetários, em geral, usam 30 frames por segundo, né? Mas não vou mexer, senão ele vai mexer nos tempos que a gente calculou aqui também, tá? Vai ficar mais rápido, né? Então, vamos deixar em 24 mesmo. O Guilherme já organizou para ter um quadro inicial de 500, passo de 1 em 1, né? Às vezes se muda o passo aí também, só para poder fazer testes, né? Mas vamos deixar tudo no modo que já dê a melhor qualidade para o final. Aqui é o caminho de saída, né? O padrão do Blender é essas duas barras de divisão aqui, elas colocam, então, na mesma pasta que o projeto está salvo, né? Depois ele está criando uma outra pasta aqui, que é uma de frames. Guilherme mostrou também que existem duas opções. Você pode girar a imagem, né, PNG, JPEG e assim por diante, ou você pode girar direto o vídeo, que é esse FFmpeg. Tá? Para projetos bem curtinhos, tudo bem gerar o vídeo direto, mas para projetos maiores, ou mesmo quando você quer fazer uma montagem em que você quer colocar um plano de fundo depois, o ideal é usar sempre o conjunto de imagens. Tá? Então, vamos deixar aqui PNG, que é melhor que o JPEG, por exemplo, que o PNG ele já tem essa opção RGBA. RGBA significa que esse Azinho é da transparência, tá?
se a gente for olhar aqui, ó, o JPEG, por exemplo, ele não tem a opção de deixar o fundo transparente. Então, vamos deixar aqui o padrão de PNG. Profundidade de cor também retoma a qualidade, né? De deixar com uma definição melhor das cores, né? Ou não. Isso sempre interfere no tempo de renderização também. Compressão, vou deixar em 0%, porque a compressão ele vai diminuir o tamanho dos arquivos, mas também vai perder um pouco a qualidade. Essa caixinha de sobrescrever também é importante, porque se ela está ligada, como está aqui, os frames que já tiverem sido colocados nessa pasta, né, ele vai colocar por cima, né? Vai ter o mesmo nome, aí vai cria um novo em cima. Mas, por exemplo, se você está fazendo uma renderização em 2 computadores diferentes, e você está fazendo essa mediação por meio da nuvem, né? Então, um vai lá, cria um frame e salva numa pasta, daí que está na nuvem, né? E aí o outro computador já reconhece que aquele frame já foi feito, então ele vai, e se essa caixinha não tiver clicada, né? Então ele vai olhar, já tem um arquivo aqui, e aí vai para o próximo, tá? E aí o outro computador faz o mesmo. Então dá para utilizar mais de um computador para fazer a renderização, agilizar um pouco o processo, né, desde que esse botão sobrescrever ele não esteja ativado. Ok, então basicamente é isso, né? A gente já deu uma configurada aqui. E aí ele vai gerar um conjunto de imagens, que são os nossos quadros, os nossos frames. E para fazer isso, então, eu vou lá renderizar animação, ou pela tecla de atalho, Ctrl F12. Então, gero aqui, e aí ele vai mostrar, né, o processo ali da renderização. Então, repare também que quando eu estou fazendo isso, ele vai travar também o meu projeto, tá? Então, aqui ele está no primeiro frame, né? Então, está o frame 1 aqui, tá vendo? Ele já foi para o próximo, então ele está travado aqui o meu projeto, ele está mostrando aqui como está sendo a evolução da minha renderização. São 500 quadros, então dá bastante tempo, né? Não vou mostrar ele em tempo real. Já gerei antes as imagens só para a gente ver como é que faz a montagem. Para fazer a montagem, a gente vai aqui, ó, em arquivo, né? A gente vai no novo, e aí o próprio Blender tem um editor de vídeo. Não é o editor de vídeo mais potente que se tem aí disponível, mesmo as opções de graça, creio que existam opções melhores, mas enfim, a gente já está usando o Blender, dá para fazer bastante coisa com o editor de vídeo deles, e é isso que a gente vai fazer. Bom, a gente pode utilizar o editor de vídeo no próprio Blender para fazer a montagem, dá para usar os outros também, mas vamos usar o do Blender aqui e ver os recursos que ele tem. Bom, então, uma vez que a gente escolhe aquela opção, essa daqui vai ser o layout padrão, né, do editor de vídeo. Aqui é como se fosse o Explorer dele, né? Vou colocar aqui, ó, 2 barras, então ele já está indo para a pasta em que esse arquivo ele foi salvo, o arquivo do Blender, né, o .blend dele. Aqui vai ser o nosso preview, e aqui, para quem já usou programas de edição de vídeo, vai ver que tem aquela forma meio padrão, né, com os canais onde a gente coloca as faixas de áudio, de vídeo, né, e assim por diante, tá? Então, vamos colocar os frames que a gente gerou. Os frames eles foram gerados nessa pasta aqui, tá? Então, é nela que a gente vai ver, né, que os frames eles estão todos aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apertar Shift A, aí ele vai sequência de imagens, né? Mais uma coisa aqui que o Blender não traduziu. Né? Sequência de imagens, elas estão nessa pasta de frames. Vou apertar o A. O A é o selecionar tudo do Blender, né? E aí, adicionar imagem. Então, repare aqui que ele já colocou, né, todas as imagens. Aqui a resolução eu vou ter que ajustar para 1080 por 1080. E se eu dou o play aqui, vai mostrar no preview como que vai ficar a nossa animação. A nossa animação, ele tem, a princípio, 500 frames, né? E aí, por padrão, ele só está mostrando até os 250. Então, vamos colocar aqui para 500. Vai precisar aumentar depois, mas daí aqui a gente consegue ver tudo que está acontecendo. Alguns ajustes, né? Ou a arte final, né? Pode ser feita
pelo próprio editor de vídeo. Então, por exemplo, eu quero colocar a abertura padrão do nosso curso, eu já deixei aqui na pasta IMG, vou colocar ele aqui, tá vendo? Então, ele funciona realmente como um Windows Explorer, né? Tem as pastinhas, tem as figuras lá. Eu só peguei, cliquei e arrastei, coloquei aqui. E a gente vai ver que a imagem, ele está para trás. Essa parte cinza aqui, xadrez, né? Cinza escuro, cinza claro, é porque ele vai ficar com uma transparência. Então, para colocar um fundo nele, eu vou colocar uma cor, tá? Então, vou aqui, coloquei no primeiro quadro, Shift A, adicionar, né? Então, cor. Eu coloco uma cor preta. Bom, ele colocou a cor preta na frente, então eu vou só colocar o canal 4 com a imagem, porque daí ele coloca o logo na frente, né, e depois a cor preta no fundo, tá vendo? Pronto, daí ele vai fazer isso aqui, já tem aí mais ou menos um segundo, né, tem 25, o tamanho dele, 25 quadros, o tamanho dessa imagem, e aí ele vai. Bom, eu vou colocar aqui, ó, aqui eu posso só clicar, arrastar, né, do jeito normal, mas eu posso utilizar os comandos usuais do Blender também. Por exemplo, eu posso apertar o G, né, você vê que quando eu aperto o G, eu consigo arrastar essa faixa para cima, para baixo. Eu quero que ele faça só o movimento na vertical, então eu aperto o Y, então ele está truncando o meu movimento, ele não vai mais para frente e para trás, tá? Vou deixar ele aqui no mesmo alinhamento. E agora eu vou pegar essa coloração preta, posicionar ele melhor, né, ajustar certinho aqui, e vou pegar só essa pontinha e quero arrastar ele para cá, né? Então, vou apertar o G e vou digitar 12. Quando eu digito 12, você vê que ele esticou ele em 12 quadros, que é justamente o que eu quero de transição. Tá? Então, você vê aqui, quando eu dou play, ele sai desse quadro e vai direto para a nossa animação. Eu quero que ele faça uma transição. Tá? Então, essa transição, eu quero que ele faça em aproximadamente meio segundos. Então, coloquei aqui menos 12, né? Lembrando que ele faz contas, né? Aqui, então, só colocar menos 12, ele já andou 12 para trás ali. Tá nessa posição, vou selecionar aqui a minha imagem, vou clicar com o direito do mouse e ele já tem essa opção esmaecer, né? Fade in, fade out. No caso aqui, eu quero que ele saia, né? Então, ele vai escurecer. E aqui é a mesma coisa, tá? Só que dessa vez, o esmaecer vai ser na entrada, fade in, ok? Daí aqui mostrando como ele vai ficar, ó, desaparece e aí aparece a nossa animação. Bom, você vê aqui que no final ele andou um pouquinho mais, ele andou nossos 25 quadros, então aqui vai ficar no final 525. Outra coisa que dá para a gente fazer, colocar o som, né? Tá só as imagens ali, vou colocar uma musiquinha aqui, é a musiquinha que eu gerei pelo Suno. Então, hoje em dia a gente tem essas opções de inteligência artificial que geram coisas com uma qualidade bastante boa, né? Então, essa musiquinha que eu gerei no Suno, eu vou colocar aqui então para acompanhar a nossa animação. Ficou bastante bom, né? E no final aqui ele vai dar uma cortada. Então, para ele não dar uma cortada muito abrupta, eu vou usar também os recursos do Blender. Então, você vê aqui que na aba de propriedades do meu áudio, tem um ali que é o volume, bem intuitivo, né? O que ele significa. Eu vou colocar 0, né? Ou seja, no final ele vai zerar, vou pressionar a tecla I, inserir um keyframe ali, e eu quero que ele faça essa decréscimo do volume de som em aproximadamente 1 segundo. Então, eu coloquei menos 24 ali, volume, coloco 1, né? Que seria o valor padrão dele, aí ele vai, tá vendo? Pela faixa já dá para ver que ele vai diminuir o volume. Outra coisa interessante de colocar aqui é o som do foguete, tá? Então, o foguete ele começa a aparecer mais ou menos nesse quadro aqui. Então, eu vou colocar um efeito sonoro de um foguete, né? Eu sou das antigas, então eu normalmente
pego tudo no YouTube, né? Hoje em dia também já tem inteligências artificiais que geram efeitos sonoros, né? Dá para usar também, mas eu peguei aqui, esse aqui do YouTube. Então, a partir desse ponto, aí a gente tem o som também, além da música, do foguete. Ok. Então, nosso projetinho ficou dessa forma aqui. Depois a gente vai compartilhar o vídeo, né, para vocês verem como é que ele realmente fica. Né? Daí, claro, né, para uma vez que você já fez todas as suas montagens, fez as artes finais, então o processo de renderizar é exatamente a mesma que a gente já tinha feito anteriormente. Só ajustar aqui a saída para ser na mesma pasta que ele está. Aqui, né, o formato, aí sim a gente vai gerar o vídeo no final. Quando a gente tem esse geração de vídeo, a gente tem uma outra opção aqui, que é a codificação. Então, por padrão, ele está gerando o MP4, né? No nosso planetário, a gente já encontrou problemas de compatibilidade com o MP4, né? E aí, mas a Matroska, ele deu certinho. Ele gera um arquivo do tipo MKV, tá? Deixar em MP4 mesmo. Aqui tem algumas outras opções, né, para tentar melhorar a qualidade, diminuir um pouco o tamanho do arquivo. A gente usa o padrão, esse H264 aqui. Áudio, né, algumas vezes ele, por padrão, ele aparece sem áudio, então a gente, em geral, usa esse AAC aqui, tá? Então, com todos esses parâmetros colocados, aí vai lá, renderizar a animação, e aí ele vai gerar. Esse aqui até que ele vai ser rapidinho, né? São só 500 frames, mas se você tem aí projetos mais longos ou quer editar vídeos que sejam longos, então ele demora um pouco mais. Né? Então eu normalmente edito vídeos aí em torno de 1 hora, e aí ele fica aí uns 30 minutos aí, gerando o vídeo final. E só para encerrar, eu vou voltar aqui para o nosso projeto 5, eu coloquei um pouco de som ali na arte final, mas eventualmente você quer colocar o som no seu projeto para ter alguma referência dos tempos, né? Você vai fazer, eu quero fazer o som do astronauta balançando o braço, né? Por exemplo. Então você precisa saber mais ou menos como é que o som está reagindo para poder sincronizar com a sua animação. Então o Blender permite fazer isso, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, né, na guia dos layouts, diferentes layouts que ele já tem por padrão, vou colocar no mais, e ele vai ter o do editor de vídeo também. Tá? Então, aqui, Video Edit. E aí, nesse caso aqui, se eu quiser colocar, por exemplo, a trilha sonora, eu posso colocar aqui. E aí eu vou tocar ela enquanto eu vou fazendo a minha animação. O que é importante nesse caso? É que, quando você faz a animação, tem uma opção aqui, ó, de reprodução, né? E aqui sincronismo, tocar toda vez, né? A gente vai colocar esse sincronizar com o áudio. Tá? Tocar toda vez significa que ele vai reproduzir cada frame, né? E aí, quando faz isso, ele fica fora de sincronia com o áudio. Então, a gente coloca sync to áudio, e aí, quando você está dando play, né, vendo como é que vai ficar a sua animação, aí ele sincroniza os frames de acordo com o áudio que está tocando. Bom, então, basicamente é isso. A gente vai encerrando o curso por aqui, né? Não esqueçam do trabalho final, que vocês precisam entregar ali até o final de novembro. Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato ou comigo ou com o Guilherme. E até a próxima.